Ele é bom. Só para acrescentar, enquanto a Bruna tá subindo a tela, pessoal, todas as perguntas que vocês quiserem fazer, você pode até digitar no chat, mas que fique bem claro que no final a gente vai ter um momento só para as dúvidas. Então, as dúvidas vão ser respondidas pela Bruna no final da apresentação, tá bom? Ela não vai responder agora para Sim, não quebrar o raciocínio dela, inclusive. sim, mas depois eu tiro todas as dúvidas de vocês, tá? Fica tranquilo. Deixa eu só compartilhar aqui. Então, para quem me conhece, eu tomo e para quem não me conhece, eu comecei a tomar o zinco enquanto eu estava grávida. Fez toda a diferença para mim. Deixa eu só ver, deixa eu ver se abriu aqui a tela. Eu comecei a tomar, eu estava já no terceiro mês da gestação, quando eu comecei a tomar. É, E agora eu tô tomando no puerpério. Fez toda a diferença, tá? Eu tô totalmente dependente do Zenco. Não dá para ficar sem condição. E os dias que eu esqueço é um dia que não funciona nada. Não é nada bom ficar sem. Então, vamos, como o Denis disse, eu sou a Bruna, sou cristã, sou esposa do Gabriel. Não sei se alguém assistiu a palestra da semana passada, mas era o meu marido. Mãe do Tiago. O Tiago está com 14 dias, especificamente. Sou fisioterapeuta desde 2009. Trabalho com reabilitação labiríntica, com a parte de RPG e posturologia, e a osteopatia, tá? Que é uma técnica voltada para as dores crônicas, tá bom? Então, assim, literalmente, são técnicas que eu uso com a mão para alívio de dor, tá? Então, não, eu vou um pouquinho mais da quiropraxia. Normalmente, a quiropraxia, ela fica só na parte mais articular, é os famosos estalidos, né? Então, a osteopatia eu consigo trabalhar a parte visceral, por isso que eu falo bastante da parte de víscera, de intestino, tá? E da parte crânio-sacral. Então, é onde a gente tem bastante liberações importantes aí de controle autonômico, que é o controle da parte simpática e parasimpática. Vou explicar isso um pouquinho mais para frente, tá? Então, hoje eu vou falar mais sobre o intestino irritável, tá? Alguém aqui que é convidado ou quem já está trabalhando com a Deon Life tem o intestino irritável? Se tiver, depois vocês comentam aí, o Denis vai me avisando, tá? Mas antes, a Esther tem, tá? Viu uma mãozinha aqui para cima. Mas antes de eu chegar no intestino irritável, Tatiana também tem, é mais comum do que vocês imaginam. Mas antes de eu chegar no intestino irritável, eu vou explicar um pouquinho primeiro o que que é o intestino, tá? Por que que a gente está falando tanto do intestino e por que que é tão importante tomar o Zenco para ajudar, tá bom? Então, o intestino, ele é a raiz do corpo humano, tá? Se ele não for a característica principal do cérebro, né? Se a gente fala assim, é o primeiro cérebro a conduzir tudo, eu acredito que sim, tá? Tá páreo a páreo aí com o verdadeiro cérebro. Então, ele tem a importância de absorção de nutrientes, né? Então, você vai ter a digestão, ele vai começar a ter absorção de nutrientes bem pouquinho no estômago, mas a absorção maior é no intestino. O que que ele não absorve, ele vai eliminar, tá? Então, tem a eliminação de toxinas, a produção de serotonina. Então, a maioria dos hormônios, elas são liberadas, produzidas no intestino, tá bom? Então, a produção de outros hormônios, controle do sistema imunológico. Então, quando você percebe que você está ficando muito resfriada, tem muita rinite, muita sinusite, significa que você está com o seu intestino muito inflamado, tá? Então é importante você ter esse controle do seu sistema imunológico, ter o controle do o seu intestino, tá? Então tem um controle das inflamações. Hoje nós já sabemos que a maioria das doenças vem do intestino, tá? E como que isso acontece?
tá? O intestino, ele tem um controle através da microbiota, né? Então, é um controle das bactérias, da flora intestinal. Então, é importante você ter uma quantidade boa de bactérias boas e de bactérias ruins, vamos dizer assim. Então, quanto mais bactérias boas eu tenho, mais equilibrado fica o meu intestino. Quando eu começo a ter esse desequilíbrio, eu começo a ter uma disbiose, que é o desequilíbrio dessa microbiota. Mas isso acontece por quê? Ele acontece quando a gente tem uma má alimentação, muita bebida alcoólica, quando você começa a consumir muitos produtos industrializados, muito iFood, muito produtos que você consegue comprar com muita facilidade, né? Muita farinha branca, que é diferente das antigas farinhas que a gente consumia em casa. Então, você acaba prejudicando mais o seu intestino. Como que isso acontece? Tá? O intestino, como aqui na aqui na figurinha, eles ficam todos coladinhos assim. É como se fosse um filtro. E aí, quando ele fica inflamado, esse filtro ele fica todo aberto e passa a ter descontrole do intestino. O intestino ele não controla exatamente o que está entrando, o que está saindo. Então, ele fica com pouca mobilidade, começa a ter todo um descontrole, tá? Então, a gente tem uma disbiose, uma alteração dessa microbiota, que tem que ter o controle do seu intestino, ok? E aí, eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês têm o costume de olhar quando vocês vão ao banheiro? Vocês olham lá o cocô, como que ele tá? Ele tem que estar bonitinho, né? Esse cocô. E normalmente vocês conseguem evacuar com tranquilidade, feliz assim, igual meu amiguinho aqui, ou com dor? Porque não pode ter dor, né? Quem tem dor, tá legal. Não pode, né? E o cocô tá saindo assim, ó, bonitinho, feliz. O cocô tem que ficar assim, bonitinho, feliz, senão tá errado, tá? Existe uma escala que classifica o nosso cocô, tá? Para a gente ter noção o quanto que a gente tá constipado, normal ou diarreico, tá? Então, se eu tenho mais bolinhas, né? Aquela coisinha meio cabritinho ou tudo muitas bolinhas juntinhas, significa que você tá com o intestino mais constipado, né? Então tá muito desidratado, tá tendo muitas inflamações ali, tá? O normal dele, do cocô ficar bonitinho assim, sorridente, é entre o 3 e o 4 da classificação, tá? Do 5 para baixo, já entra na classificação de diarreico. Aquela pessoa que já tem uma diarreia, já tem um intestino bem soltinho, tá bom? Então, para o intestino irritável, a gente tem três classificações importantes, tá? Então, normalmente, aquela pessoa que tem o intestino irritável, ou ele tem um intestino constipado, ou ele tem um intestino solto, que é a diarreia, ou ele tem a oscilação dos dois, tá? Não necessariamente vai ser no mesmo dia, tá? Mas normalmente, assim, a cada, sei lá, ele fica 2 dias com constipação, no terceiro dia, é aquela diarreia insuportável, com dor, tá? Então, o que que é um intestino irritável? É uma inflamação do intestino como um todo, tá? Ele vai ficar todo inflamadinho. Então, ele vai ter uma dor abdominal e uma distensão abdominal, que é aquela barriguinha inchada. Não sei se alguém já passou por isso, mas é bem comum, tá? Muitos gases, um estufamento, que é aquela sensação de que tá sempre cheio, já não consegue comer muito, e aí tem uma oscilação do intestino, né? Se fica muito constipado ou fica diarreico, e dificuldades digestivas, tá? Então, o que que pode ser? Uma gastrite, um refluxo,
E quais são esses disparos para um intestino irritável? Normalmente é uma má alimentação, tá? Normalmente é bem característico de algum alimento. Então, por exemplo, para quem tem intolerância a glúten, comeu um macarrão, comeu um arroz a mais, comeu alguma coisa, vai ter esse intestino incomodando, vai ter uma dor, né? Então tem que sempre prestar atenção, porque a maioria deles, das pessoas que têm o intestino irritável, toda vez que comeu, almoçou, jantou, café da tarde, enfim, 15 minutos depois já tá com dor, tá? É batata. Acontece também por antibióticos e anti-inflamatórios, né? Então, quando você começa a tomar muitas medicações, você começa a ter uma alteração, muita alteração da microbiota, então você começa a ter uma disbiose, né? A bebida alcoólica, né? Quando você bebe com muita frequência, não é aquela coisa assim, nossa, eu só tomei um vinhozinho no sábado, não, né? Aquela pessoa que bebe todos os dias, ou tem bebe todo final de semana, né? Como diria meu pai, o final de semana prolongado, sexta, sábado e domingo, né? É, fator estresse, né? Tem gente que tem o estresse muito elevado, que não fica, né, com a correria do dia a dia. E o cigarro? Cigarro judia de toda a parte que tem, de toda a parte de intestino, toda a parte de sistema digestivo, tá bom? Toda a parte que tem mucosa, o cigarro judia bastante, tá bom? Acaba prejudicando toda a mucosa do nosso organismo. E aí, o intestino irritável, ele tem 5 características importantes, que é a hipersensibilidade visceral, que é a hipersensibilidade do intestino, a permeabilidade do intestino, que é o peristaltismo, o desequilíbrio dos neurotransmissores, as infecções e a psicossomática. Eu vou explicar cada um, tá? Então, na hipermeabilidade, você tem uma relação importante entre o intestino e o cérebro, e do cérebro para o intestino. Isso acontece naturalmente, tá bom? Quando eu tenho o intestino inflamado, com esse intestino irritável especificamente, a gente perde esse controle, né? Você não tem esse controle autonômico. Então, por isso que fica tão desequilibrado, né? Então, você não vai ter o controle de falar assim, de evacuação. Começa a soltar muito ou ficar muito constipado, tá? Então, dores migratórias. O que que é dores migratórias? Então, pode ser uma dor total da barriga, pode ser só uma dor mais para o lado direito, ou mais para o lado esquerdo, ou só para baixo. Então, essa é uma dor que fica variando, tá? Está relacionado bastante ao estresse. Então, fiquei nervosa no trabalho, briguei com o namorado, briguei com a esposa, briguei com, né? Tô estressado, vem, vem a dor, tá? E no caso das meninas, vem o período menstrual. Isso piora bastante, tá? É muito mais comum em mulheres do que em homens. Homens também acontecem sim, mas a probabilidade é sempre maior em mulheres. Então, a cada 2 mulheres que têm o intestino irritável é para um homem, tá bom? Então, a probabilidade ela é maior. O peristaltismo. O que é peristaltismo, Bruna? É um movimento que existe no intestino. O intestino ele precisa fazer isso aqui, ó. Abrir e fechar para a gente conseguir fazer o movimento do bolo fecal para ele sair, tá? Então, no intestino normal, bonitinho, ele funciona de 3 a 5 movimentos ao dia para conseguir levar o bolo fecal para o final, tá? No caso da constipação, isso quase não acontece. Ele fica muito paradinho. Por isso que fica tudo muito durinho na barriga, fica tudo muito dolorido, porque você não movimenta, tá? E no caso do intestino mais com diarreia,
né? Isso acontece até demais. Então, acontece de 24 a 25 movimentos ao dia. É muito, né? Aí tem o desequilíbrio dos neurotransmissores. Lembra que eu comentei lá no primeiro slide falando que o intestino ele faz a produção de neurotransmissores, que faz a produção de serotonina, de hormônios? Então, se eu tenho um desequilíbrio do meu intestino, como que eu vou ter um equilíbrio desses hormônios? Eu não tenho. Então, ele fica muito mais acelerado, ele fica muito mais aumentado. Então, eu tenho um pico maior de cortisol, eu tenho um pico maior de serotonina e eu tenho um pico maior de outros hormônios que me deixam muito mais alerta. Então, é muito mais difícil ser uma pessoa que consegue dormir. Então, normalmente, eu tenho uma insônia importante, tá? Então, tem uma relação também com as infecções, né? Então, se eu tenho muita infecção, tomo muito antibiótico, muito anti-inflamatório, né? Eu acabo judiando da minha microbiota e eu tenho uma disbiose importante. Em relação à parte psicossomática, normalmente são pacientes, desculpa, pacientes, são pessoas, que eu esqueço de que eu não estou no consultório, são pessoas que têm muita ansiedade ou uma crise de depressão. É sempre nesses dois extremos, tá bom? Então, aquele paciente com ansiedade, normalmente ele vai ter um intestino mais diarreico, tá? Que ele tá num pico de aceleração. Na depressão, ele oscila, tá? Não necessariamente ele vai ser constipado, tá bom? Mas a maioria fica mais constipadinho, mas pelo fato dele estar com um sistema mais baixo, tá bom? E esse paciente, essa pessoa, ela tem uma comorbidade que acompanha, ele tem características que o acompanham, tá bom? Então, não necessariamente ele vai ter tudo isso daqui, tá? Mas são pessoas que têm fibromialgia, dores no quadril, tá? Chega a ser até ter desgaste já desse quadril, do osso do quadril, tá bom? Dores articulares, síndrome de fadiga crônica. O que que é fadiga crônica? É tanto de muscular, tá? De tipo, qualquer movimento eu faço, eu já entro em fadiga, quanto emocional também, tá? Dores abdominais, as dores na coluna, normalmente é mais na parte torácica. O que que é a torácica, Bruna? É daqui, ó, no metade do tronco e na parte mais baixa, que é a região lombar. No problemas vasculares também acontece bastante. Por que que acontece as dores vasculares? Porque eu tenho uma compressão muito grande do meu abdômen, eu judio demais do meu sistema renal e meu sistema circulatório. Então, ele fica muito mais lento, o meu organismo. Então, a vascularização, o retorno venoso, que é onde eu tenho o controle do sistema circulatório, é muito ruim, tá? As dores nas pernas. Por que que a gente começa a ter muita dor na perna? Porque quando o meu intestino ele começa a ficar muito pesadinho, ele começa a ter uma compressão maior, ele faz uma compressão tanto no meu quadril quanto uma compressão na minha coluna. E quando eu começo a ter uma compressão na minha coluna, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês um videozinho. Esse daqui é a nossa coluna, tá bom? Vocês estão vendo esses negocinhos amarelinhos que estão aqui, ó? Isso aqui é nervo, tá? Então, cada pontinho da coluna sai um nervo. E quando eu começo a ter uma compressão, eu começo a apertar muito a minha coluna, eu começo a ter uma compressão do nervo. Então, às vezes, essas dores mais irradiadas, umas dores mais ardidas na perna, pode ser uma compressão do meu intestino que está comprimindo o meu nervo, tá? Então, não necessariamente vai ser só da coluna. Então, eu tenho que fazer uma liberação da parte visceral primeiro, para depois eu liberar a minha coluna,
Tudo bem? Ou eu confundi muito? Se eu confundi muito, depois eu explico melhor, tá? Tratamento. No tratamento, a gente tem a parte medicamentosa, mas quem vai passar esse medicamento para vocês é o médico, tá? Normalmente é um gastro que vai fazer essa parte. Ele vai trazer uma medicação para alívio de dor, uma medicação para a gente ter um controle da parte de espasmo do intestino, então vai ser uma medicação de mais neurológica, porque vai ter um controle da parte de nervos, tá? Vai ter um tratamento junto com o nutricionista, então, assim, é uma pessoa que tem que ter um acompanhamento transdisciplinar. Bruna, o que é transdisciplinar? É um conjunto de pessoas de áreas da saúde que vão fazer o tratamento. Então, no caso, é um médico nutricionista, um psicólogo e uma físio, tá? Então, é um conjuntinho de que a pessoa que seria o ideal para fazer um tratamento é esse. Então, é importante ter um acompanhamento nutricional para saber qual é o alimento que desencadeia essas dores que acabam piorando, né? Então, fazer um controle dessa alimentação e evitar ao máximo, principalmente na primeira fase. Vai precisar do acompanhamento psicológico. Lembra que eu comentei com vocês que eu tenho um paciente muito ansioso ou em uma fase de depressão? Então, eu preciso de um acompanhamento psicológico, né? Puxando uma sardinha para o meu lado, o acompanhamento com a osteopatia. Né? Então, eu consigo fazer liberações tanto da parte visceral quanto liberações da parte autonômica, que é aquela parte do sistema simpático e parasimpático. Eu consigo ter um controle maior para alívios dessa dor e melhorar o sono também, tá? E óbvio, né, quando a gente começa a ter um controle alimentar, a gente tem um controle com o Zenco, tá? Então, o Zenco, ele vai agir aí no nosso intestino, melhorando a nossa microbiota, tá? Tendo o controle da microbiota, eu tenho uma melhora de vários sintomas, tá bom? Então, hoje nós já sabemos que quando a gente consome alimentos fermentados, a gente já tem um controle melhor da nossa microbiota, tá? E o Zenko, ele não é só um alimento, né? Eles são vários alimentos fermentados, tá? Então, ele é produzido, fica fermentando um período de 6 meses, pelo menos, para eles conseguirem fermentar. E ele tem 80 ingredientes. Como o Denis comentou, é difícil a gente conseguir consumir tudo isso, né? Então, mesmo que a gente almoce ali, a gente come uma verdura, uma salada, come uma fruta depois, né? É difícil você comer tudo tão regradinho, né? E aqui você consegue reeducar bem a sua alimentação, reequilibrar bem a sua microbiota, né? E você regulando a sua microbiota, você vai conseguir consumir muito melhor os outros produtos. Então, não adianta você, não sei se já aconteceu com vocês, mas você fala assim, eu tomei a queratina e não funcionou. Eu tomei o colágeno e não tive resultado. Mas por que que não teve resultado? Porque você tinha um desequilíbrio importante no seu intestino. Então, é importante você ter um controle do seu intestino para depois você conseguir ter um consumo de um outro produto, tá? Então, quando você consegue equilibrar bem o seu intestino, você tem uma melhora do brilho da pele, você tem uma melhora do aspecto da urina. Por que que você tem uma melhora do aspecto da urina? Porque você não tem uma compressão da via urinária, tá? Tem a melhora do humor. Por que que melhora o humor? Porque eu melhoro a produção de serotonina, eu melhoro a produção de hormônios. Eu tenho uma melhora do sono, porque eu começo a dar um equilíbrio importante da sintonia que tem do cérebro com o intestino cérebro.
eu tenho um aumento da disposição, porque toda vez que a gente tira uma inflamação do nosso organismo, a primeira coisa que melhora é a disposição, tá? Então, mesmo nessa fase, tá? Que eu tô aqui com o Thiago de adaptação, de não dormir, eu tô aqui, viva, tá? Mas graças o quê? O Zenco, senão eu não estaria aqui. Controle do apetite, então você não come tanto guloseimas, né? Então você tem um controle da sua obesidade, porque você não come tanto, e tem uma melhora do seu metabolismo também. Tem um funcionamento melhor do seu intestino, o controle da glicemia, isso é importantíssimo. Teve várias pessoas aqui, tem vários relatos falando da melhora da glicemia, o fortalecimento do sistema imunológico, controle das taxas de colesterol e triglicérides. Melhora muita coisa, tá? Então, para que tudo isso funcione, você precisa tomar pelo menos 30 gramas. É um shotzinho, ó, o Denis está com um copinho ali na mão, é que eu não peguei o meu, mas é um copinho assim para você tomar todos os dias, tá? Eu estou tomando 2 vezes ao dia. Eu estou tomando de manhã e à noite, tá? Para mim tá fazendo bastante diferença nessa fase, tá? Porque logo que você tem o neném, você tem um desequilíbrio bem importante no seu organismo, né? Tem uma baixa muito importante dos hormônios, então até tudo equilibrar novamente, né? Eu tô tomando 2 vezes, ó. O meu copinho é esse aqui, ó, tá? Então eu tomo um copinho cheinho desse daqui todo de manhã e à noite, tá bom? Bom, era isso que eu tinha que falar para vocês. Eu não sei se eu falei muito rápido, mas se vocês tiverem alguma dúvida, depois eu tiro todas as dúvidas de vocês, tá bom? Valeu, Bruna. Pessoal, a Bruna vai voltar daqui a pouco. Eu sei que ela dorme cedo, Volto. mas hoje vai ser uma exceção, ela vai ficar com a gente mais um pouquinho, né? Fique em paz. Se bem que agora a questão de dormir cedo, quem manda agora não é mais a Bruna, é o Thiago. Então, É o Thiago. É o Thiago. eu te Thiago. entendo. Eu também passo É o por isso aqui Thiago. em casa, né? Para quem tem pergunta, pessoal, já temos algumas perguntas aqui, a gente está anotando tudo, essas perguntas vão ser respondidas no final da live. E agora eu vou falar bem pouquinho sobre o negócio, sobre a empresa e como que você adquire, então. Do João e Gilberto falavam do que esse produto traria de benefício. Eu achei que seria um exagero, que ele estava exagerando, e, pelo contrário, não dá para passar todo o alcance que um produto maravilhoso como esse tem. Tenho benefício já na minha vida, da minha filha caçula, como é que é? TDAH, né? Esse negócio de ficar sem atenção, déficit de atenção. Já vai para 6 meses que ela está sem tomar medicamento tarja preta, melhorou os tiques, tem melhorado só tratando o intestino com Zenco, né? E muitos outros. Está aí Dormindo. o Zé, um beijão, Zé. Está lá na Austrália e parou já de tomar o medicamento para pressão. A Ana Rubio, há mais de 10 anos, também hipertensa, começou a passar mal, desmaiou, foi ao médico, o médico fez os exames, ela fez o mapa, tudo, o médico falou: olha, você não precisa mais tomar medicamentos para hipertensão. Então, são muitos, muitos depoimentos, algo maravilhoso. E falei para a pessoa hoje que estava apresentando o plano, que o que me mostrou que realmente nós temos um futuro muito grande com uma empresa brasileira, produto brasileiro, nas mãos do João, visionário, vai muito longe isso. Quando eu descobri que existe banco de fezes, né? Então, que hoje se faz transplante de fezes. Então, já se conhece a importância dela, né? Então, uma boa noite a todos. Deixa eu participar aqui. É que eu preciso falar, né? Tão bom o Zenco que você que não conhece ainda, olha, não vai ter problema, viu? Olha lá, o Navarro já está mandando 9 lá, já estamos indo para outros países aí. E a partir do Navarro tenho outros também, pessoal aí, amigos. E vamos embora, vamos vendendo saúde aí para a turma.
Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. E Vamos aí lá. é. Tudo bem, Bruninha? Tudo bem, pastor? Tiaguinho, bem, né? Glória a Tá Deus. bem, tá É bem. isso aí, querida. Que benção. Família linda. Então vamos lá. Quero agradecer ao Getro. Isso aí, Getro. Obrigado pelas perguntas, viu? O Getro é aquele que organiza tudo, viu? Um homem que enxergava a organização. Então, tem aqui, Bruna. Vamos lá. Ele está perguntando sobre se o Zenko ameniza múltiplos bicos de papagaio em idosos. Vejo uma série de questões aqui, né? Bico de papagaio, quer dizer, um papagaio bica forte mesmo, né? Bica. Idoso, é um quadro Bica. ameniza. E ele também fez outra pergunta: por quanto tempo o uso de antibióticos prejudica o intestino, os Tá, então, intestinos, né? tá, vamos por partes. Em relação ao bico de papagaio, o que que a gente melhora? A gente melhora o sintoma, tá? Não que o bico de papagaio vai sumir. Infelizmente, não, tá? O que que é o bico de papagaio? Ele é um ossinho que cresce na coluna, tá? Então, tem a coluna bonitinha aqui, não tem jeito, eu tenho que mostrar, não aguento. Então, tenho a minha coluna bonitinha, e aí cresce um ossinho a mais. Então, eu acabo perdendo mobilidade daquela região. Então, por isso que acaba doendo, tá? O que que melhora? Quando a gente começa a tomar o Zenco, a gente começa a melhorar toda a parte de circulatória. Então, quando eu melhoro, eu levo mais sangue, então fica melhor a circulação, então eu amenizo os sintomas, eu melhoro a dor, tá? Agora o bico de papagaio ele não some, infelizmente, tá bom? Não fique bravo comigo. Quem que foi que perguntou? O Eloy? Não, o Getro. O Getro, não fica bravo comigo, tá? Então vamos lá. É O coisa de outro idoso. Idoso tem umas coisas é, que continuam crescendo, né? Cai cabelo, tudo, mas continua, outras continuam. Orelha, é, nariz, bico de papagaio, cresce, cresce. cresce, O cresce, cresce. Eloy, obrigado, Eloy, por uma pergunta aqui. Um grande abraço, meu querido. Pessoas submetidas a uma carga pesada de antibiótico, o Zenco ajuda a diminuir o estrago nos intestinos, né? Ajuda, É muito parecido aqui com a pergunta do Getro, né? ajuda bastante. É porque quando você toma o antibiótico, ele acaba com toda a microbiota, tanto boa quanto ruim. Vai tudo embora, vai tudo pro saco. E aí o Zenco, ele vai refazer toda essa flora. Então vai te ajudar muito. Tá? Então dá uma boa amenizada. Então, se você fez um tratamento, né, precisou desse tratamento, faz igual que eu comecei a fazer agora. Toma 2 vezes. Toma de manhã e à noite, que aí você tem uma recuperação mais rápida. Vai sentir bastante diferença, tá bom? Legal, legal. É, o João Fortunato, Uhum. ele fez aqui uma pergunta, né? O Zenco é igual vinho, quanto mais velho, melhor, Se a contanto que gente, esteja fechado, né? se a gente levar pelo raciocínio de fermentação igual o vinho, eu já acredito que sim. Eu não. Ele entra no processo depois, João. Quando termina o processo de fermentação, ele entra no processo de maturação. Uhum. O vinho, ele continua ali, tem algumas liberações de tanino, de algumas coisas que dão o buquê, o sabor de entrada, né, de saída, essas coisas todas aí. Eu E acredito no que o Zencon não tem, Zenco, né? ele não tenha essa finalidade, né? Então, eu acredito que ele fermentou, ele já está no estado final dele. O que pode ser que se você abrir uma garrafa daqui a 2 anos, ou 5, 10 anos, ele tem o mesmo efeito, né? Mas é uma pergunta até que eu vou depois levar aos universitários. Obrigado, viu, João Fortunato? A Tatiana Lorena, obrigado, pergunta muito interessante, muito boa, viu? Obrigado, Tatiana.
Com quanto tempo de uso eu já alcanço esses resultados? Depende, Tatiana. Depende de como que tá o seu organismo. Se você estiver muito inflamada, estiver muito dolorida, né, você vai ter aí o prazo que normalmente está recomendado, que é uma faixa de 20 dias, de 20 a 30 dias. Se você não estiver tão inflamadinha, você vai ter uma resposta bem rápida, tá? Tem algumas pessoas que têm resposta de 10 dias, 9 dias. Então, depende de como que você tá e o que você tá buscando de resultado, né? Se você fala assim, ah, eu estou buscando estar menos cansada, de melhora de sono, né? Isso equilibra mais rápido. Agora, se você está falando assim, ah, eu quero uma melhora do meu melasma, por exemplo, aí você vai ter que esperar um pouquinho mais, porque aí seu Ela organismo fez uma precisa estabilizar narrativa, de novo. viu, Bruna? Oi, Ela fez uma narrativa aqui também e uma pergunta. Ela continuou. tá. Talvez ajude aí na resposta. Deixa eu ver. É A na de Tatiana está baixo? dizendo o seguinte: eu sinto fortes dores nos ombros e braços Tá. Ok. há muito tempo. E de um ano para cá, estou sentindo dores na nuca também. Tá. E do lado direito da minha barriga, e do lado direito da minha barriga. Fui ao Tá, fígado. médico e ele me falou que isso é ansiedade e depressão. Hum, Doutora, isso tem a ver com o meu intestino? pode ter a ver com o seu intestino, sim, tá? Depois você comenta aqui, ou se quiser me chamar no particular, pode me chamar depois, tá bom? É, se você tem um intestino mais constipadinho ou diarreico, né? Se você estiver com o intestino muito inflamadinho, você vai ter essas dores de incômodo, sim, tá? Porque principalmente por relação anatômica. Então, você vai ter a dor de ombro, vai ter a dor na nuca. Então, quanto mais ansioso você ficar, mais as dores aumentam. Então, quando você começa a tomar o Zenco, você começa a ter um equilíbrio de todos esses sintomas. Não vai ser da noite para o dia, mas melhora, tá? É importante você associar com atividade física também, porque aí você vai ter uma liberação maior de endorfina e facilita para você sair da crise de depressão também, tá? Espero que eu tenha Bem, explicado direitinho. é, qualquer dúvida, Obrigada, se Dê, por você ter não passado queira meu ter telefone. colocado em público, a Bruna pode te dar uma orientação. A Bruna É, é disciplinar, né? Espera aí que nós... Deixa eu ver aqui. Só um minuto. O contato ele pergunta, né? colocou aqui, o Denis Foi, passou o o Denis contato. Sim. colocou. E agora o horário da Bruna está estendido também, então a Tá tudo vigília dela é certo. longa, né? Tá. Há uma outra pergunta aqui, Bruninha, que é assim, Pode ó, perguntar. se não tem conservantes, como não estraga, já que ele é elaborado somente com produtos naturais e perecíveis? Você responde? Quer que eu responda? Quando Eu vou fermentado? deixar para você dessa vez. Tá. Acontece o seguinte, Esther, o produto fermentado, inclusive ele colocado algumas enzimas e o açúcar mascavo no início, porque a fermentação ela vem por um processo dos açúcares naturais dos produtos e esse processo da transformação dos açúcares ele leva à fermentação do produto. Quando os açúcares terminam, ele está fermentado. Isso entra num processo chamado anaeróbico, né? Com o oxigênio, daí você fecha na garrafa, por isso que ele não estraga, por ser um produto fermentado. Se você pegasse tudo isso e deixasse junto, ele iria, vamos dizer que o fermentado, assim, leigo, tá? Eu sou leigo, mas o que eu já aprendi, ele passou do processo de estragar. Se você deixasse todos esses produtos 6 meses, ele ia ter um período que ele ia exalar cheiro, ia estragar e depois ele ia fermentar.
Só que se deixar natural, iria Nossa, criar um monte. larvas, bichos, né? Uma série de coisas assim. Como ele fermenta e logo depois ele já é lacrado numa garrafa esterilizada, ele vai ter uma duração infinita, enquanto ele não, se ele for acomodado dentro do ambiente, uma temperatura adequada, né? Pode ser que tenha algum químico aqui, algum farmacêutico, alguém que entenda mais de química e possa dar uma resposta mais elaborada, tá bem? Mas é possível, sim, sem produtos de químicos, conservantes, você manter o produto sem ele perecer. É, a Tatiana Lorena falou que ela está do jeito que você explicou. Ela só não tem fibromialgia. E quando ela Que tem bom, ansiedade, ela tem muita dor de barriga, né, e diarreia. E quando não aumenta. tô mal, e quando não tô, mal consigo ir ao banheiro. Então tem essa oscilação do intestino. Eu não sei há quanto tempo que a Tatiana está já fazendo uso, consumo do Zenco. Isso é importante também, né, doutora, saber. Sim, sim. É, Mas pelo porque que eu você... entendi, eu acho que ela ainda não tá tomando. Ah, tá. Eu Então, acho. então é hora de começar. Nunca usei. Ó, ela nunca tomou. Ah, tá. Eu não consigo ver que eu estou visualizando uma por uma. Ela falou, E eu sou novata aqui. então seja bem-vinda ao Clube da Saúde. Procura quem te indicou, quem te convidou, e ele vai te orientar. No início, uma dosagem até um pouco maior não há problema, porque é um alimento, não vai te causar nenhum outro problema, tá bem? E você desinflamando, você vai sentir uma melhora no espaço de 20, 25 dias. Isso é o que a gente. Mas eu acredito que antes você já sinta melhor. A Lucilânia, obrigado, Lucilânia. Ela está perguntando o seguinte: as inflamações crônicas de baixo grau são silenciosas e afetam o seu órgão geneticamente mais frágil. No caso de o órgão mais frágil ser o estrutural. Quais doenças podem advir? Um monte. Um monte. Pode vir desde a parte visceral em si, né? Você começa a ter os problemas de dores intestinais, a gastrite, refluxo, você começa a ter problemas de sistema urinário, você começa a ter problemas de fígado, aí começou a ter problemas viscerais, saiu da víscera, vai para articulação, batata. Começa a ter a dor articular, você começa a ter muita artrite, muita bursite, você começa a ter os desgastes articulares, meu, vai embora, um vai puxando o outro. Você começou a ficar muito inflamado, começa a ter as rinites, sinusites, baixa imunidade, aí você começa a ter muita crise de gripe, um vai puxando o outro, só vai piorando. Certo. É um E caso acho que muito ali. órgão mais frágil não existe, né? Existe órgão Todos são. fragilizado, né? É, Ele pode estar é, fragilizado por outros motivos, sim, alimentação, álcool, alguma coisa assim. sim. José Ivan, meu querido, uma boa noite, José. Você está bem? Tem uma pergunta aqui, olha. Obrigado, José, pela pergunta. Quando nós abrimos a garrafa, não fica estragada. Peraí, não entendi já. Deixa eu ver. Quando nós abrimos a garrafa, não fica estragada para começar a tomar depois. Eu não entendi, José. Articula de novo a pergunta, tá bem? Eu não entendi que abre a garrafa, tá bem? A, É, deve a ser. Esther fez um comentário aqui, mas a kombucha segue essa fermentação. Mas com o tempo. Ai, fugiu aqui. Oh, meu Deus. Só um minuto. Aqui. A kombucha segue essa fermentação, mas com o tempo acaba estragando, principalmente depois de
aberta. Que eu entendo foi me explicaram isso, que mantendo na geladeira, você tem uma vida útil depois de aberta, aí até 60, 70 dias. Tem o Oscar aqui na sala, se ele puder, tiver mais informações, ou alguém da área, né? A gente esclarece isso sobre a questão da validade aí, de manter a qualidade do produto, tá bem? Ahn, ahn, a Williams que convidou a Tatiana. Parabéns, Tatiana. Fale com o Williams e você não vai ter dúvidas mais não, tá bem? É, o Eloy, né? Então a dúvida da Esther é se o Zenco era fabricado engarrafado no Japão. E ele já respondeu, não, é aqui no Brasil, em Caxias do Sul, é uma vinícola quem produz o Zenco para o João Apolinário, para The One Life. Por quê? Imagina você ter fornecedores de mais de 90 itens, porque na garrafa tem 53, mas você tem 4 tipos de feijão, banana, 4 tipos, e todos os produtos eles são isentos de agrotóxicos, são orgânicos. Então, você arrumar fornecedores para todos esses produtos na quantidade que precisa e orgânicos não é muito fácil. E a The On Life conseguiu isso, e o produto é fabricado e envasado em Caxias do Sul, tá bem? A tecnologia, a biotecnologia que foi desenvolvida no Japão. Como é o transporte para o Rio Grande do Sul, são os fornecedores que levam, entregam. Essa parte logística dos produtos não foi nos passado, né? Não temos interesse nisso, assim, nunca nos passaram. Mas provavelmente os próprios fornecedores dos ingredientes. É, exato. É biotecnologia japonesa, mas ele é um produto nacional, um produto brasileiro. É um produto que ele foi desenvolvido dentro da filosofia macrobiótica e depois ela é uma evolução da questão do macrobiótico. Por isso que ele é fermentado e ele também é mais denso, né? Porque dentro da filosofia macrobiótica você tem até o número certo de mastigação de cada porção que você leva à boca, para que ele chegue já bem diluído, bem triturado ao intestino e tenha uma absorção melhor. Que tipo de tecnologia é essa? É, aí que está. Se você tem uma patente, você tem tudo isso, chega alguns ingredientes e o modo de fazer, isso é secreto, né? Porque se você abre tudo, mas no dia seguinte já estão copiando e pirateando, tá bem? Então não tem como saber. Nós sabemos que o produto é bom, ele passa pelo laboratório a análise, a cada lote é retirado para análise em laboratório, isso eles têm para ver se manteve a mesma qualidade, a mesma mistura, o mesmo resultado, tá bem? Mas o João pagou alguns milhões pela fórmula e por poder aplicar. Então, isso não é algo aberto, tá bem? É uma tecnologia que trouxe resultado, né? Porque você já imaginou se a gente em saber as fórmulas de tudo, né? Esses vinhos, mais a gente sabe da colheita da uva, do tipo de uva, né? Mas sempre tem o pulo do gato, as coisas que eles guardam. O Marcelo Castro. Ô, Marcelo, você está aí, não me ajuda? Marcelo é farmacêutico, entende tudo isso aí, ó, sobre conservar, sobre por que que não estraga. Me ajuda aí, Marcelo. Farmacêutico, me socorre. Então, olha lá, se conservar em geladeira, não estraga, né? Depois de aberto. O João Fortunato, olha, ele posso deixar preparado em um copo para o dia seguinte fora da geladeira? Depende do clima que você vive, João. Se for um clima ameno, 20 graus, 21 graus, 18 graus, mas
Se você morar em Cuiabá, Manaus, né? Ou esses dias de verão na região sudeste extremamente quente, não vai ter problemas, tá bem? Então, é bom sempre manter na geladeira depois de aberta. Ah, vamos ver. Uma vez aberto, a ação de oxigênio que limita a validade, né, o Getro? Que é a oxidação, né? Obrigado, Getro. Então, os outros tem que pôr na geladeira. Olha, Lucélia, vamos dizer que o Zenco ele não é um prebiótico porque ele não tem ali dentro as suas. Ele é um alimento para as bactérias, o que tornaria ele um probiótico. Só que os probióticos hoje. Olha lá, ô André, obrigado, André. Olha lá, o André usou um termo que estão tentando, porque o Zenco não existe no mundo um fermentado com 80, 90 e poucos ingredientes, 81 itens, né? Então, eles estão tentando, é algo maior do que um probiótico e um prebiótico. Aí o André me lembrou aqui que os médicos estavam falando lá do ortobiótico, né? Boa lembrança, viu, André? Muito obrigado. Um ortobiótico, porque ele corrige, né? Ele vai corrigir o microbioma, né? Ó, Marcelo, me ajuda aí, Marcelo. Por que que não estraga? Como é que é esse processo da fermentação? A Lucilânia lá em Cuiabá. Imagina, Lucilânia, se você deixar 3 horas alguma coisa fora da geladeira, né? Só o calor de Cuiabá já cozinha tudo, né? Então vai depender da região, tudo. Mas por segurança mantenham em geladeira. A Esther, imagina, Esther, pode perguntar à vontade. Estamos aprendendo, viu? Aprendendo com as suas perguntas. Se não tem necessidade de Anvisa, como você saber se não está deteriorada ou algo indesejável dentro, né? É, Entenda uma coisa: mesmo produtos que têm necessidade de Anvisa, vira e mexe, eles estão fazendo recolhimento. Recentemente, produto muito conhecido para pressão arterial, distribuído, usado aos milhões diariamente no Brasil, e haviam lotes contaminados. Então, ela tinha autorização da Anvisa e estavam contaminados. Dentro da Polishop, a Polishop foi até a Anvisa, ou desculpe, a Deuan foi até a Anvisa, levou o produto, fórmula, tudo mais, e a Anvisa disse: olha, vocês não precisam de registro, liberação nossa, porque é um alimento. Então, ela soltou uma normativa lá que vai na garrafa, que é um produto que não exige liberação de Anvisa, porque é um alimento fermentado. Agora, saber se não está deteriorado é muito o sabor, a densidade, ela se mantém, não tem, assim, pelo menos em todas as garrafas nesses meses, desde maio a gente consome, eu não vi alteração nenhuma, né? Então, e os resultados que nós temos visto também, ouvido, é de um produto que mantém a sua eficácia, tá bem? O Jeto falando, aqui a Luciana, ortobiótico, pós-biótico, rei dos fermentados, é, ortobiótico, né? O Jeto corrigindo, ajudando lá com o André. Olha lá, a Lucilânia falando, tudo vai da conservação também, de como você deixa, né? O doutor José Irineu chamando de ortobiótico, né? O doutor José é o rei dos fermentados no Brasil, né? Pós-biótico foi falado pela doutora Simone, tá vendo? Logo nós vamos ter uma definição, né? Os doutores ainda estão em dúvida. O que nós sabemos é que é um produto que tem sido maravilhoso, ele tem incrível os resultados. A Shirley estava na sala aqui, não sei se ainda está. O filho dela, eu fiquei maravilhado, emocionado, eu fiquei com os olhos mexidos ali. Ouvi você, muito obrigado por compartilhar a experiência do seu filho. A gente é pai, avô, e mexeu comigo de saber que
Hoje eu trabalho com um produto que eu posso ajudar pessoas a ganhar dinheiro e que vai ser o nosso futuro já, né? O futuro está presente aí, né? Ah, o Rubens Honorato está dizendo sobre essa validade. O produto fermentado, desde que ele esteja fechado, lacrado, Rubens, o prazo de validade é indeterminado, tá bem? O modo de armazenamento é num local fresco, arejado, temperatura ambiente, ou você, depois de aberto, até mesmo antes, você pode manter na geladeira. Mas é um local fresco, temperatura ambiente, ele não tem prazo de validade, segundo a nossa legislação. Não é a DEUAN. A nossa legislação diz isso. Tá bem? Tem mais uma pergunta para a gente ir finalizando também, né? Se não tem necessidade de Anvisa, como você saber se não está deteriorada? Não, isso aqui já foi. Ele é feito direto do produto natural, como um suco detox, ou pegam de outra forma, somente retirando suas substâncias essenciais. Entenda uma coisa, Esther, há um sigilo nessa fórmula, tá bem? Como de muitas outras. A Coca-Cola, que é um terror, que mata tanta gente, leva tanta gente à obesidade, a fórmula é secreta e ninguém descobre. E a Coca-Cola está no mundo todo, né? Há outros produtos assim também. E Deuan, o Zenco também tem uma fórmula secreta e nós não sabemos. O que nós sabemos é o seguinte: tem produtos duros, precisam ser cozidos de determinado horário, batido. Tem outros que são mais macios, eles já vão direto para moer, para não perder o caldo dele também. Mas o processo todo em si é patente, é sigilo, tá bem? Agora, saber se não está deteriorado, né? Ou algo indesejável dentro, todo lote é feito uma coleta e vai para o laboratório para saber se há equilíbrio dos ingredientes, se tem alguma contaminação. Então, todo lote tem no laboratório, tá bem? Isso é feito com maior rigor. Por isso que é feito em vinícola, com todos os cuidados necessários, tá bem? Então, fermentado, olha, segundo a nossa legislação, e acho que é no mundo isso, não tem prazo de validade. Essa questão de prazo de validade é muito forte no Brasil, né? O Brasil tem muito disso e não é uma coisa que pega tanto em outros países. Porque uma empresa responsável, uma empresa grande, uma empresa que quer expandir para o mundo todo, ela não iria fazer um produto que tivesse uma validade ou vencendo, perdendo, né? Então, por isso que o fermentado, além dele tirar todos os açúcares, ele também dá essa vida longa, desde que fechado, sem contato com oxigênio, tá bem? Mas qualquer dúvida, Esther, que a gente não esclareça você pode falar com quem te convidou, tá bem? Tenho certeza que ele vai te ajudar, né? Porque a empresa é séria. Hoje já existem dezenas de milhares de pessoas tomando e a gente tem cada dia ouvido relatos muito maravilhosos e impactantes. Tá bem? Eu quero agradecer a todos que fizeram perguntas e com isso a gente aprendeu um pouco mais. A doutora Bruna nos esclareceu. Tá bem? Agradeço a todos que participaram. Meu muito obrigado. Deus abençoe a todos e com muita saúde, muito Zenco e agora com suplementos, tá bem? Deus abençoe. Um abraço a todos. Valeu, pessoal. Valeu, Arnaldo. Valeu, Bruna. Deixei o contato da Bruna aí, pessoal. Quem quiser chamar ela no particular também, no WhatsApp aí, manda bala. Ela tá um pouquinho Pode ocupada chamar, aí fica à com as coisas vontade. dela, mas com certeza ela vai atender vocês da melhor maneira também, tá? Na próxima terça-feira a gente vai ter um encontro de novo, novamente, né? O Saúde em Foco continua toda terça-feira. E fica o convite para domingo, pessoal. Vocês participarem, você que é de São Paulo, faz um esforço para estar com a gente
nesse mega seminário. E no seminário, a gente vai ter uma revelação, uma coisa que a gente conseguiu muito legal hoje com o Cornélio, eu estava conversando com o Cornélio hoje, tentando uma coisa, faz tempo que a gente está tentando, e a gente vai soltar no domingo aí. Nós conseguimos algo bem legal, não vou soltar aqui, tem que estar lá no domingo com a gente lá, né? Mas é algo que vai ser revolucionário na nossa região, aqui na região da ABC e São Paulo também, e teremos experimentação do Zenco Juice. Você que é convidado é de São Paulo, quer experimentar o Zenco antes de levar, comprar ele, ou de fechar negócio, vai no domingo com a gente lá, que vai ter experimentação também do Zenco Juice. Beleza, pessoal? Para quem estará domingo, até domingo. Para quem não vai estar domingo, até terça-feira que vem, nesse encontro que a gente tem toda terça-feira. Boa noite, Bruna. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Tchau, tchau para vocês. Ótimo sono a todos. Boa semana, pessoal. Tamo junto. Boa noite. Deus. Boa noite para quem vai dormir. Já passei essa fase, Bruna. Os meus dois estão dormindo, vai até amanhã agora. Não. O Thiago tá dormindo, Thiago tá significa chorando, que ele vai acordar. O Thiago significa que vai acordar daqui a pouco. Significa que eu não vou dormir nada. Olha lá, já tá Boa chorando. noite, gente. Ouviu o choro. Tchau. Essa Boa fase noite, passa, gente. fase passa. Tchau, tchau, gente. Paz. Tchau. Taking off every weekend.